Quantos creem nisso? Se você crê nisso, aplauda bem forte então. Glória a Deus, pode dar um glória a Deus aí? Sabe, eu gosto de ser profético nesse momento, porque todos os momentos que o pregador fala pra você assim, ó, vira pra pessoa que tá do seu lado. Primeira coisa, você pode ter a oportunidade de liberar uma palavra sobre a vida de alguém. Você crê nisso? Às vezes você é o primeiro sorriso que essa pessoa está recebendo no dia dela. Já parou para pensar nisso? Segundo, do seu lado pode estar o grande amor da tua vida. Você nunca sabe quando você vai esbarrar, sim ou não? Tem lugar melhor do que aqui? Então é por isso que a minha dica para você é: venha para cá sempre bonito, cheiroso, arrumado, com chiclete na boca. E quando o pregador falar, você vira e fala com delicadeza: hoje Deus tem uma palavra para o seu coração. E sopra o cheiro de Trident. Amém? Sabe, nós estamos falando sobre mover montanhas. Quantos creem nisso? E hoje é o encerramento dessa série. Quantos estão sendo abençoados? Sabe, eu creio que o segundo semestre de 2024 vai ser marcado na sua vida por montanhas se lançando ao mar. Talvez aquelas coisas que você caminhava há anos com você, que você não via solução, que você não via como aquilo teria fim. Nesse mês agora de julho e de agosto, você vai ver montanhas indo ao chão pelo poder da palavra de Deus. Você crê nisso? Eu gostaria de ler com você Mateus, no capítulo 17, versículo 20. Mateus 17, 20, a Bíblia diz assim pra gente: porque a fé, a Bíblia diz assim, então ele disse, Jesus está falando aqui, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível. Sabe, a primeira coisa que a gente precisa entender é que quando nós falamos de montanhas, nós não estamos falando de deserto, são coisas diferentes. A gente entende que existem momentos da nossa vida que nós passamos por deserto, sim ou não? Momentos que nós atravessamos partes difíceis em determinadas áreas. Você pode estar passando por um deserto na sua vida financeira, você pode estar passando um deserto no seu casamento, no seu relacionamento, você pode estar passando um deserto emocional. E a gente, nós temos mais facilidade em entender quando nós estamos passando por um momento de deserto. Mas quando nós falamos de montanha, e o que Jesus está falando aqui para aquelas pessoas e que a Bíblia está falando para a gente aqui hoje, montanhas são problemas e situações que não são resolvidas, são dificuldades, desafios que nós encontramos no meio do caminho. Uma montanha, ela pode ser um empecilho que está te impedindo de chegar até o outro lado de alguma situação. Então nós precisamos entender isso, que montanhas são desafios. E sabe, muitas vezes o nosso problema é que nós paramos justamente quando os desafios começam. A gente começa a fazer algo, nós iniciamos alguns planos, mas nós sempre paramos quando a primeira parte difícil começa, é ou não é? Já reparou que, eu sempre dou esse exemplo porque, eu não sei, Deus fala comigo dessa forma, mas já reparou como a primeira semana de academia é fácil? Na segunda já não é tanto, a terceira, na quarta você já desistiu. Por quê? Porque quando começa a ficar difícil, quando começa a ter dor, quando começa a ter desafio, muitas vezes a nossa primeira resposta é: então eu deixo quieto. E quando nós fazemos isso, quando nós desistimos de tentar, a gente está estabelecendo uma montanha. Então aqui é o ponto onde eu paro. E sabe, muitas vezes isso é o que o diabo tenta falar pra gente, o nosso inimigo tenta colocar na nossa mente: esse é o seu fim. Você não está conseguindo viver esse romper porque esse é o seu fim. Mas nessa noite eu gostaria de te lembrar que sempre após uma montanha tem uma recompensa de Deus para a sua vida. Por isso não importa o que o diabo está falando para você, não importa o que sua mente está pregando para você, não importa o que as pessoas ao seu redor estão falando para você, quando uma montanha aparecer no seu caminho, não desista, porque depois dela Deus tem uma recompensa preparada para a sua vida. A nossa bênção, a sua bênção sempre está depois de você vencer uma montanha. Agora você consegue entender por que nós não podemos desistir?
muitas vezes existem coisas que talvez você não está vivendo, não é porque Deus não tem para você, mas é porque a gente está parando na montanha. Mas é porque quando o grau de dificuldade aumenta, a gente para. Ei, levante sua mão para o céu, eu quero declarar sobre a sua vida: você não vai ser uma pessoa que vai desistir. Você não vai ser uma pessoa que vai abortar sonhos. Você vai ser alguém que vai enfrentar montanhas e vai falar para a montanha pelo poder da fé: ei, erga-se e lance para lá, porque eu não vou parar. Eu sei que Deus tem algo preparado para mim depois de você. Eu não vou parar em você. Eu vou viver 100% dos planos de Deus para minha vida. Nós não podemos parar. E sabe, se existe algo que nós aprendemos com a palavra de Deus, é o poder da voz. Sim ou não? Quando nós vemos lá a batalha em Jericó, como que eles derrubaram aquelas muralhas? Com palavras, com a voz, com o poder da voz. Óbvio, eles estavam agindo em fé. Eles tinham ali uma montanha. Eles precisavam agir em fé. Óbvio que não foi com o poder da voz deles, literalmente, o poder que Deus estava operando através deles, mas foi utilizado a voz. Quando nós lemos em Gênesis como tudo foi criado com a voz. Quando nós vemos Jesus curando e liberando milagres, curas, muitas vezes é através de falas, através da voz. Para nós, a voz tem muito poder. Muito poder. É por isso que é muito importante as pessoas que nós estamos ouvindo. É muito importante as vozes que falam sobre a nossa vida. Quando nós entendemos o poder daquilo que nós falamos, nós nos tornamos mais responsáveis sobre aquilo que nós falamos, sim ou não? Quando nós entendemos que a nossa palavra tem poder, nós passamos a pensar mais as coisas que nós declaramos durante o nosso dia, as palavras que nós lançamos sobre a nossa família, sobre o nosso emprego, sobre os nossos sonhos, sobre os nossos filhos, porque a palavra, ela tem poder. E sabe, se tem algo aqui que nós precisamos aprender para que a gente possa mover montanhas, nós precisamos aprender a discernir a voz. Discernir a voz vai fazer total diferença em nossa vida. Talvez existem montanhas que nós não estamos conseguindo mover porque nós não estamos sobre a ordem certa. Lembra disso? Nós só vamos mover montanhas com a fé. Mas quem é poderoso para mover montanhas? Somos nós ou é o Senhor? Como nós podemos mover montanhas se nós não estamos agindo debaixo da ordem de Deus? Talvez a gente está falando assim: Gabriel, não é possível, essa montanha não vai sair daqui, eu não consigo mover isso, Gabriel, eu não consigo fazer isso acontecer. E peraí, qual é a voz que você está ouvindo? Sabe por quê? A gente fala muito isso, né? Não, eu estou crendo nesse projeto, eu sei que é isso, eu tenho certeza. Sabe, irmão, eu sou pastor de adolescente. Se tem uma coisa que eu ouço sempre é: não, Deus me falou que é fulano, Deus me falou que a loirinha ali vai namorar comigo, que a gente vai ter filho, que eu vou ser feliz com ela. Cara, eu ouço isso todos os anos e no final eu ouço: Gabriel, o que aconteceu? Eu me arrependi. Nós precisamos aprender a discernir a voz. Foi Deus que falou ou é o que eu queria ouvir? Foi Deus que falou ou é o meu coração falando? Tem montanha que não está se movendo na sua vida. Não é porque Deus não falou, não é porque Deus falou, é justamente porque Deus não falou que Ele faria dessa forma. Existem coisas que nós não vamos ver acontecer. Não é porque a gente precisa colocar um pouco mais de fé naquilo, é porque Deus não tem aquilo pra gente. Existe relacionamento, você fala assim: não, Gabriel, esse meu relacionamento tem uma montanha aqui, o diabo está se levantando. Irmão, o diabo não está se levantando, você só está sendo desobediente. Deus não falou. Nós precisamos aprender a discernir quando é Deus falando e quando é o nosso coração falando. Nós precisamos aprender a discernir quando é Deus falando e quando é a nossa própria vontade de querer forçar algo falando.
E sabe, muitas vezes, aí sim o inimigo usa da nossa confusão para ficar limitando a nossa vida. Talvez é assim que você se sente. Eu me sinto andando em círculos, eu não saio do lugar, a minha vida não sai do lugar. Sabe por quê? Porque você não está sabendo discernir a voz de Deus das demais vozes. Você não está sabendo discernir qual é a voz do seu coração, qual é a voz da sua vontade, qual é a voz de Deus para a sua vida. Você não está sabendo discernir o que você quer, mas aquilo que Deus quer para você. E se tem algo que nós precisamos aprender, é discernir a voz de Deus. Por isso, feche seus olhos nesse momento. Eu gostaria de orar, coloque sua mão sobre o seu coração. Talvez você chegou aqui essa noite tão confuso, ouvindo tantas coisas, tem tanta voz falando na sua mente. Faça essa oração junto comigo e diga: Senhor Jesus, eu não quero ouvir outra voz a não ser a sua. Senhor Jesus, eu não quero mais ficar confuso. Deus, nos ajude a discernir a tua voz. Nos ajude a entender quando é o Senhor falando. Nos ajude a entender o direcionamento que o Senhor tem para nós, e não aquilo que nós apenas queremos, mas aquilo que o Senhor quer. Meu irmão, presta atenção aqui em mim. Muitas vezes esse é justamente o nosso empecilho. A gente está tão focado naquilo que a gente quer que a gente se esquece de fazer essa oração. Deus, o que é que o Senhor quer para a minha vida? O que é que o Senhor quer fazer? Quais são os seus planos? Eu já falei os meus, Deus, mas quais são os seus planos para a minha vida? Sabe por quê? Uma coisa que eu gostaria que você não se esquecesse, talvez é a primeira vez que você está ouvindo isso. Deixa eu te falar uma coisa, Deus é seu pai. Você tem um pai. Ele é seu pai, ele se importa com você, ele tem planos para a sua vida. Você não é alguém esquecido, você é alguém amado. E não só amado, como Deus sonha com o seu futuro. E sabe o que a Bíblia vai falar para a gente? Qual pai ao filho, quando o filho pede pão, entrega pedra? Sabe o que eu fiquei pensando nisso? Muitas vezes que a gente está pedindo, a gente não está pedindo pedra na nossa mente. Na nossa cabeça aquilo é pão, mas Deus está olhando e está falando assim: é pedra, eu não vou te dar isso. Você acha que é bom para você, você acha que você sabe o que você está pedindo, mas ei, ouve a minha voz, eu estou falando para você, isso não é para você, isso não é bom, isso não vai te fazer bem, eu tenho algo melhor preparado para a sua vida. Às vezes a gente fica ali, não Deus, mas o meu coração quer muito, eu sinto que Deus está falando para você, não é isso, aprenda a discernir a minha voz da sua voz. Para mover montanhas a gente precisa entender qual é a voz que está dando ordem, qual é a voz que está direcionando a gente. Faz sentido isso? Quando nós aprendemos então a discernir a voz, aí vem a segunda coisa, nós então precisamos aprender a obedecer a voz. Porque só discernir não muda nada, mas a obediência é um grande passo para nós. Presta atenção nisso, a obediência é o caminho excelente que guia a gente por portas abertas. Nós nunca perdemos quando nós somos obedientes. Você consegue entender isso? Você nunca vai perder quando você for obediente à voz de Deus. Mesmo que pareça um caminho diferente, mesmo que aos seus olhos não faça sentido, mesmo que ao seu coração soe estranho, você nunca perde quando você é obediente a Deus. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido é que a obediência, ela é esse caminho excelente. Eu me lembro de diversas vezes meus pais falando algo para mim: filho, não faça isso. Filho, não se relacione com essa pessoa. Filho, não fale isso. Não compartilhe isso com alguém. Eu vou lá e fazia. O que acontecia? Eu ouvia aquele tão famoso: eu te avisei. Eu achei que com o passar dos anos isso iria acabar. Não somente porque eu estaria amadurecendo, mas porque agora os meus pais não precisam mais ficar falando as coisas para mim. Mas aí eu casei. E eu descobri que se eu saio de casa sem blusa e faz frio, eu vou ouvir um eu te avisei. E esses dias eu estava pensando justamente sobre isso. No sábado, a Nanda falou isso pra mim, falou assim: Gabriel, tá frio, leva uma blusa. Eu falei: não precisa, eu vou pregar, eu vou ficar com calor. Ela falou: tá frio, você vai sair, você vai ficar com frio. Eu falei: não vou ficar com frio. Toda vez eu termino com calor, não faz sentido, então eu não vou ficar com frio. Terminou, eu fiquei com frio. Tive que olhar pra ela e falar assim: nossa, eu tô com frio. Ela: é pior que eu te avisei, não é? Esse olhar, sim ou não? No domingo eu fiz diferente, eu levei a blusa e usei.
voz que está falando com a gente, é obedecer a voz que está falando. Gabriel, não está acontecendo. Deus falou algo para mim, eu estou tentando mover essa montanha, mas você está obedecendo, porque sem obediência não tem resultado. Sem obediência eu vou ver os mesmos resultados de antes. Você quer ver uma coisa? Vamos olhar para a vida de Pedro. Pedro tinha tentado pescar a noite toda. A Bíblia fala assim, não havendo nenhum resultado, Pedro recolheu as redes. Jesus entra na história. Sabe o que é engraçado? É que Pedro reconhece, Pedro discerne a voz de Jesus. Mas Pedro não somente discerne a voz de Jesus, como obedece. Pedro fala para Jesus, eu já tentei a noite toda. Jesus, a gente não é por falta de tentativa. Jesus, você não está entendendo, mudar o lado não vai mudar muitas coisas. Jesus, nós já tentamos. Jesus está falando assim, obedece. Qual é o resultado disso? Pedro tem uma pesca que ele nunca teve antes na história da vida dele. Sabe por quê? Porque quando nós aprendemos a discernir a voz de Deus e colocamos em prática aquilo que Deus está nos falando, nós passamos a ter resultados diferentes. Talvez a montanha que você quer tanto ver, não é porque Deus deixou de falar, mas é porque você está sendo desobediente. Ei, gente, nós precisamos ser obedientes àquilo que Deus está falando. Pode não fazer sentido para o nosso coração humano naquele momento. A gente pode não entender naquele primeiro momento, mas nós nunca perdemos quando nós somos obedientes a Deus. Seja obediente. Qual é a ordem que Deus tem dado para você? Quais são os caminhos que Deus tem liberado? Não faça de acordo com a sua voz, não faça de acordo com a sua mente, faça de acordo com a palavra de Deus. Faça de acordo com a voz de Deus. Obedeça ao que Deus está dizendo para você. Você consegue entender isso? Agora, se você pode, fique de pé no seu lugar. Para a gente encerrar, a terceira e última coisa que eu precisava falar para você aqui essa noite. Nós precisamos aprender a discernir. Além de discernir, nós precisamos obedecer. Mas mais do que isso, para que a gente veja as montanhas indo ao chão, nós precisamos crer na voz. Eu preciso obedecer, mas eu preciso crer na voz que está me